Eu não sei se você já ouviu falar no pior tipo de perdão que existe. Poxa, pior tipo de perdão? Perdoar não é uma coisa boa? Perdoar não é bom? Talvez, depende e muito. E eu vou te dizer que na maioria das vezes perdoar não é algo nada bom. E esse tipo de perdão que eu quero compartilhar aqui com você agora, que é o pior tipo de perdão. É um tipo de perdão que torna qualquer coisa que tenha acontecido ainda pior. Pior para aquela pessoa que sofreu algo que a prejudicou e que precisa ou quer perdoar, e pior para aquela pessoa que fez algo que prejudicou. Então, esse tipo de perdão é o mais prejudicial de todos. E é o perdão prematuro. É aquele perdão que é dado ou que é falado muito antes, mas muito antes do que se deveria. É aquele perdão que alguém faz, que alguém dá muito antes da hora. Poxa, e por que que isso é ruim? Por que isso é ruim? Porque o perdão não é uma afirmação. Aliás, ele até pode ser uma afirmação, mas ele sempre é fruto de um processo, de um entendimento muito mais profundo, muito mais consistente do que uma simples palavra, do que um simples dizer, eu perdoo ou eu perdoei. Então, quando alguém faz mal para alguém, ou quando alguém é prejudicado, não é simplesmente que essa pessoa é capaz de imediatamente perdoar. O processo real de perdão não é falado. Ele acontece dentro da pessoa. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, quando alguém faz mal para alguém e quando alguém é prejudicado, é muito difícil lidar com a dor, com a desesperança, com a decepção, com a raiva, com tudo que existe por conta daquele mal que foi feito. Seja um mal intencional ou não intencional. O que seria um mal intencional? Quando a pessoa fez, por exemplo, algo ruim para tirar vantagem, para ter alguma vantagem, foi intencional. Ou quando a pessoa fez algo ruim porque fez e porque aconteceu, a pessoa não tinha intenção, mas aconteceu. Então, essa pessoa que sofre o mal, ela tem dificuldade de lidar com a situação. E uma das maiores dificuldades para lidar com a situação é a vergonha. E uma outra das grandes dificuldades de lidar com uma situação difícil é o orgulho. Orgulho e vergonha. Então a pessoa vai perdoar por orgulho ou vai perdoar por vergonha. E esses dois tipos de perdão, essas duas formas de perdoar, são as piores que existem e que justamente são os perdões prematuros, antecipados. Então, perdoar por vergonha ou perdoar por orgulho. Como assim perdoar por vergonha? Porque às vezes o mal que alguém faz a você é algo assim que você foi pego e que você se sente um tolo. Você fala, eu não acredito que eu caí nisso. Eu sou muito melhor do que isso, meu Deus. Como que eu fui cair numa coisa dessa? Ou como que eu permiti que tal pessoa fizesse isso comigo? Como que isso foi acontecer comigo? Então esse é um perdão que é dado por uma necessidade de se livrar. De se livrar ou da vergonha ou de manter o orgulho.
E quanto ao orgulho, é aquele perdão que a pessoa dá para se sentir superior. A frase é assim: você me fez um mal tão grande, mas você é um lixo. E isso para mim não foi nada, e eu vou te perdoar. Você está perdoado. E quando você confere esse tipo de perdão, você se sente superior à pessoa, à outra pessoa, muito superior. Você perdoou. Então, você pode perdoar por vergonha ou você pode perdoar por orgulho. É verdade também que você pode perdoar porque você foi ensinado que você deve perdoar, seja o que fizerem com você, e você deve perdoar. Aí seria um pouco diferente do orgulho e da vergonha, mas você foi ensinado a perdoar. Você aprendeu na sua religião, você aprendeu em todo lugar que você deveria perdoar. Sua mãe falava para você perdoar, seu pai falava para você perdoar, todos falavam para você perdoar. E também tem aquele perdão que a pessoa dá por necessidade. Ela precisa conviver com outra pessoa, ela precisa estar junto da outra pessoa. Não tem como ela sair do relacionamento, por exemplo, né? Isso acontece muito entre casal, entre pais e filhos. Então, é um perdão que diria por necessidade ou para que o convívio fosse possível. Vamos dizer num caso de traição de casal. Então uma pessoa perdoa, aquela que sofreu a traição perdoa, né? O relacionamento extraconjugal perdoa. Diz para aquele que traiu ou que teve o relacionamento extraconjugal que não era combinado no casal, para o casal, né? Eles eram monogâmicos e aconteceu assim, então ele diz: eu te perdoo, eu vou te perdoar, mas só dessa vez. Ou eu vou te perdoar, mas não faça mais isso. Esse é o perdão antecipado. Esse é o perdão antes da hora. Caramba, mas qual que é o problema desse perdão? O problema desse perdão, primeiro, é para aquela pessoa que foi prejudicada. Porque aquela pessoa que foi prejudicada, ela vai carregar dentro dela aquela dor, aquela dificuldade. E lembra, o orgulho, a vergonha, o não saber lidar com a situação ou a necessidade de perdoar para continuar vivendo junto, a pessoa vai continuar vivendo com aquela dor, ela não vai conseguir olhar para o outro de uma boa forma, minimamente boa. Quer dizer, você perdoou, mas aquilo não está resolvido. E também é muito ruim para aquela pessoa que fez o mal. Por quê? Porque aquela pessoa que fez o mal por intenção ou sem ter intenção precisa ter, primeiro, o direito de reparar o seu erro, de compensar o erro que fez. Então, se ela é perdoada, como que ela vai compensar o erro dela? Não dá. Então, se ela foi perdoada, como que ela vai ter a dignidade dela de volta? E você fala, mas a pessoa fez o mal. Então, ela tem o direito de ter dignidade de novo? Tem. Tem. Porque somos humanos. E isso é uma outra história que não diminui o mal que ela fez. Também essa pessoa que fez o mal tem o direito de sofrer pelo mal que ela fez e de compensar ou reparar aquele mal internamente. Ou seja, se é uma pessoa, por exemplo, o seu parceiro, sua parceira, seu par, que te traiu, essa pessoa tem o direito de conviver com aquilo até as últimas consequências. Ela tem o direito, precisa ter o direito ou de reparar, ou ela precisa ter o direito de sofrer, de sentir a perda, que seria aquilo que a gente fala de ser punido,
ou de receber, mas a palavra não é uma punição, um castigo, mas é como se fosse. E daí pode parecer estranho, mas uma pessoa também precisa ter o direito, por exemplo, de cumprir uma pena na cadeia. Esse é um direito que não pode ser tirado. Nossa, mas isso é um direito? Que coisa, a que lugar que nós chegamos agora? Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa fez o mal e ela nunca mais vai conseguir recuperar a dignidade dela, a menos que ela passe tempos, por exemplo, presa. Por isso que isso é importante. Muitas pessoas vão estranhar o que eu estou falando aqui, mas isso é verdade. Então, o perdão tira da pessoa as possibilidades dela recuperar a dignidade dela. E isso é muito ruim. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar com mais raiva. Porque essa pessoa não vai mais conseguir se encontrar na vida. Então ela precisa ter o direito de reparar o erro dela ou de sofrer as consequências. E aquela que sofreu o mal, quer dizer, que foi prejudicada, precisa ter o direito de tratar aquele tema dentro dela. Não simplesmente decretar que perdoou e que aquilo não aconteceu. Não. Ela precisa ter o direito também, às vezes, de sentir a dor, porque às vezes o mal que foi feito é muito grandioso. Às vezes ele pode ser compensado ou recompensado, por exemplo, se é uma questão financeira, ou se é até mesmo uma traição, ele pode ser compensado, mas, por exemplo, quando uma pessoa tira a vida de outra, como que ela vai compensar? Como que ela vai trazer aquela pessoa de volta? Nunca mais vai trazer. Então, esse é o perdão prematuro. O perdão que vem antes. Esse é o pior tipo de perdão, porque ele tira todas as chances reais de cura da alma e de reconciliação. Por isso, pessoas que dizem, eu perdoei, e você provavelmente já viu pessoas falando assim, ou você até já falou isso para alguma situação da sua vida, e a pessoa fala, eu perdoei ele, eu perdoei ela. Não perdoou nada. Não está nada perdoado. É falso. É um falso perdão. Perdão prematuro é um falso perdão. E ele envenena a alma da pessoa que perdoa. Ele envenena a alma da pessoa que foi perdoada também. Bom, mas então qual que é a solução para isso? A solução é mesmo entrar em contato com ter sido prejudicado ou com ter prejudicado e se liberar dessa necessidade de perdoar. Esquece perdoar. Você não tem que perdoar. Não. Obviamente, você também não vai apedrejar outra pessoa. Se vingar. Não se trata disso. Não perdoar. Parece que ou você perdoa ou você se vinga. Não. Não perdoar. Também não se vingar. Mas viver com aquela situação mesmo. Dura, difícil. E ir em busca de que a outra pessoa repare realmente aquilo que ela fez ou que ela seja punida. Não para se vingar, mas que para ela isso seja uma possibilidade, isso seja um direito e que ela possa fazer isso. Então, o perdão não é necessário. E esse que é o ponto. Quando a pessoa, aquela que pretende perdoar, trabalha no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, para realmente solucionar aquela situação dentro dela, e é isso que precisa ser feito, por mais duro que seja, e aquela pessoa que fez o mal também, de alguma forma, o perdão, dado o momento, vai acontecer. Naturalmente.
ele vai fluir. E daí não vai ser, às vezes, nem necessário dizer eu perdoo, eu te perdoei, eu perdoei. Não, não tem essa necessidade. Mas sim, pode ser que em algumas situações seja mesmo preciso dizer eu te perdoo, eu te libero. Às vezes ainda dói, às vezes ainda é sim um pouco cedo, mas quando o rancor, a mágoa, a raiva já estão dissipadas, ou pelo menos muito mais dissipadas, já estão encaminhados, sentimentos já estão encaminhados, entendimentos já estão realmente encaminhados. Então encontrar a pessoa e dizer eu te perdoo significa dizer eu te libero e daqui em diante eu vou seguir o meu caminho e você vai seguir o seu caminho. Então isso é muito libertador, isso é incrivelmente libertador. Nesse momento em que você diz eu te perdoo, você conscientemente mesmo e deliberadamente você consegue avançar na sua vida, você consegue energia, força para seguir adiante. Então, o melhor perdão é esse perdão consciente, seja porque o tempo passou e as coisas foram resolvidas e agora serão esquecidas, ou porque elas estão encaminhadas, as coisas estão encaminhadas e já é o momento de dizer realmente com consciência: ainda dói em mim, ainda é difícil para mim, mas eu te perdoo. Contudo, eu te perdoo. Isso é libertador. Então, esse é o perdão real, esse é o bom perdão que ajuda a todos. Esse perdão também devolve a dignidade para outra pessoa. Você não vai querer uma pessoa pendurada em você, energeticamente. Não, você não vai querer uma pessoa sofrendo por causa de você. Você não vai querer isso. Então, sim, quando você perdoa e libera a pessoa, depois de um tempo, isso é muito bom para ela recuperar, resgatar a dignidade dela. Então é isso sobre o perdão. Deixa aqui o seu comentário se você gostou desse assunto, se esse assunto te toca de alguma forma. Porque esse vídeo aqui no fundo é uma faísca, é só uma pequena parte de um todo para trazer algo aí dentro para você. Então eu faço esse vídeo com muito prazer, mas me dá muito mais prazer saber de você, de verdade. Esse comentário não é para crescer canal de YouTube, não é para que pessoas fiquem sabendo, não é para nada. Nesse sentido, é mesmo para eu saber de você, do que você pensa sobre o perdão, do que você já passou na sua vida. E especialmente também se você precisa de ajuda com esse tema. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para você. E eu te vejo numa próxima vez. Até lá.